Boa noite, queridos! Vamos começar mais uma programação da nossa mocidade. Sejam bem-vindos. E eu já peço que você abra sua Bíblia na carta de 1 João, no capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, essa luz que se fez carne e veio até nós para que nós pudéssemos vê-lo. E nós vamos cantar isso, dizendo que também viemos para adorá-lo, para contemplá-lo. Vamos cantar ao Senhor. Tu
Olá, mocidade da IPG2, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Tiago e hoje nós vamos iniciar o estudo expositivo da primeira carta do apóstolo João. Como nós já tivemos um vídeo de introdução à carta, nós já sabemos o que João pretende com a carta, quais os problemas que ele queria tratar. Eu vou então pressupor os assuntos que nós vimos na introdução para o estudo de hoje ser mais direcionado para aplicação do que para explicação do contexto da epístola. Então hoje nós vamos ver o primeiro capítulo da carta. E eu dividi aí em duas sessões, que é a divisão natural do texto, que é o prólogo, que vai do primeiro verso até o verso 4, né, a introdução da carta, e o tema propriamente dito ali, que a gente vai se concentrar, que é no Andando na Luz, que é do verso 5 até o verso 10. Então, à medida que a gente for lendo o texto, entendendo o texto, eu vou fazendo algumas aplicações para o estudo ser mais dinâmico, tá certo? Vamos orar primeiro. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio de usarmos a tecnologia para pregarmos a tua palavra, para sermos edificados. Que o Senhor seja conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então para o nosso texto. Eu vou ler aqui os versos 1 ao verso 4, depois a gente vai para o verso 5 a 10. Depois a gente lê o verso 5 a 10, tá bom? Então diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então lembra que o propósito principal de João nessa carta é dar segurança aos crentes, confirmá-los na mensagem que eles já ouviram e creram. Então veja como começa a carta, o que era desde o princípio. E essa frase já nos lembra, ecoa o Evangelho de João. Lembra que João escreveu essa carta depois do seu Evangelho? E lembra como que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo. O que João está fazendo aqui? Ele está reafirmando a mensagem que aqueles leitores já ouviram. Se no início do Evangelho a ênfase está na pré-existência do Verbo, ou seja, o Filho de Deus já existia antes da criação, ele é Deus. Aqui nessa carta, no entanto, a ênfase vai recair na encarnação do Verbo, no fato de que Jesus Cristo era homem, que tinha um corpo. Olha o jeito que o apóstolo João fala, o que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Olha a redundância, né? A ênfase que ele está dando. As nossas mãos apalparam. No verso 2, a vida se manifestou, nós a temos visto. Delas damos testemunho, ela nos foi manifestada. Verso 3 de novo, temos visto e ouvido. Olha o tanto de palavras que João usa para enfatizar a verdade de que Jesus Cristo era uma pessoa, era homem, tinha um corpo. Então João está falando o seguinte, olha, eu vi o verbo da vida andando. Ele tinha um corpo, eu ouvi os ensinamentos vindo dele mesmo. Eu vi ele tocando os doentes. Eu estava no monte quando eu vi ele ser transfigurado na minha frente. Eu recostei a minha cabeça em seu peito durante a ceia. Eu vi ele morrendo na cruz. Eu vi ele ressuscitado e comi peixe e pão com ele na praia. O que João está fazendo? Ele está botando o machado na raiz do gnosticismo, no ensino dos falsos mestres que falavam que Jesus não veio em carne. Então veja que ele já começa com os dois pés na porta mesmo do erro dos gnósticos. Mas olha que interessante, João presenciou tudo isso a respeito de Jesus. Mas os leitores originais não testemunharam pessoalmente tudo isso. Será que essa falta faz com que a fé deles seja enfraquecida? Olha o verso 3.
o que temos visto e ouvimos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, João testemunhou tudo isso a respeito de Jesus. E agora ele anuncia para aqueles irmãos. E, crendo nesse anúncio, eles desfrutam de dois tipos de relação, dois tipos de comunhão que estão conectadas, estão entrelaçadas. A primeira é a comunhão com João e com sua igreja. Ele fala aí no verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então veja que crer em Jesus Cristo, crer no Deus homem, na sua obra, não tem um impacto somente individual, de que eu fui salvo da condenação e eu vou morar com Deus. Crer em Jesus Cristo é a base da nossa comunhão, da unidade cristã. Quando nós cremos em Cristo, nós somos enxertados numa videira, nós somos colocados como pedras em um edifício, somos como parte de um corpo, somos adotados por Deus Pai, de modo que somos uma família, somos irmãos uns dos outros, nos tornamos cidadãos do reino de Deus. A Bíblia traz todas essas analogias para mostrar a dimensão social da salvação, da obra de Cristo em nós. Ficar em casa, se alimentando de pregações na internet, ouvindo louvores, mas não se envolver com o povo de Deus, não assumir responsabilidades, não servir a igreja, não estabelecer relacionamentos, e sim, claro, correr o risco de conflitos, mas que esses conflitos também servem para aperfeiçoar nossa fé. Irmãos, isso não é vida cristã. Você pode achar que está sendo edificado, mas a sua experiência é empobrecida, porque você só está recebendo e você é chamado também a servir. A comunhão necessariamente precisa de outras pessoas para que exista. Você não é uma construção que se auto-edifica. Você é uma pedrinha que é sustentada e sustenta outras pedrinhas que formam a maravilhosa obra de Deus. Então essa é a primeira comunhão que os leitores têm quando eles creem no testemunho de João, a comunhão com o povo de Deus. A segunda comunhão que eles desfrutam, e que não dá para separar da primeira, é a comunhão com Deus Trino. Ele fala aí no finalzinho do verso 3, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aqui ele enfatiza as pessoas do Pai e do Filho, claro, por causa do argumento dele, mas é sempre importante lembrar que Deus se revela como Deus triuno. Nós temos comunhão com as três pessoas da Trindade. Então aqui é como se ele estivesse falando o seguinte, olha, nós temos comunhão com o Pai e o Filho, e vocês, crendo no anúncio do Evangelho, participam dessa comunhão conosco. Então olha só, aqueles irmãos não viram, não ouviram, não tocaram pessoalmente o Senhor Jesus. Mas ao ouvir e crer na mensagem do apóstolo, eles têm comunhão com Deus e com o povo de Deus. Ou seja, o testemunho apostólico acerca de Jesus é suficiente para que creiamos em Cristo e tenhamos comunhão com Deus. Por quê? Porque a fé vem pela pregação do Evangelho. Olha só a importância da Bíblia, a importância da pregação. É na Bíblia que nós temos o testemunho dos profetas, o testemunho dos apóstolos acerca do Salvador. Apesar de não termos visto e tocado em Jesus, ao crermos na mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo, Deus homem, morreu e ressuscitou para nos salvar, nós temos a mesma comunhão com Deus e com o povo de Deus que os apóstolos tiveram. Lembra que Jesus falou
no final do Evangelho de João, quando ele falou para Tomé, mais bem-aventurado é aqueles que creram sem terem visto. E mesmo que não tenhamos visto e tocado em Jesus, não é interessante que Jesus tenha deixado a ceia como uma forma de tocarmos, de vermos, de lembrarmos dele? Por isso, nós não podemos negligenciar o estudo da palavra, a participação nos sacramentos. Nós precisamos sempre voltar aos fundamentos, voltar aos pontos básicos da fé cristã. Então ele termina esse prólogo dizendo o seguinte, no verso 4, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Veja que a preocupação de João, como um pai espiritual em que seus leitores não sigam os falsos mestres, é tal que a sua alegria não está completa até que ele saiba que os seus filhinhos, como ele fala várias vezes na carta, até que ele saiba que os seus filhinhos permaneçam firmes. E essa é uma atitude que a gente pode imitar também. Preocupar-se com os irmãos, conversar sobre como está a vida com Deus, orar uns com os outros, pelos outros, mandar uma mensagem. Essas coisas fortalecem a nossa comunhão e traz alegria em saber que nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos no caminho. Quando um tropeça, ele não é deixado para trás. Outra pessoa o ajuda a se levantar e nós seguimos juntos. Então João, nesse prólogo, ele estabelece o quê? Que a comunhão com Deus e com o povo de Deus depende de crermos na divindade e humanidade de Jesus. Se alguém nega essa doutrina básica, que era o que os falsos mestres estavam fazendo, negando a humanidade de Cristo, essa pessoa não tem comunhão com Deus e nem com o povo de Deus. Muito bem, agora dos versos 5 a 10. João então agora vai especificar o conteúdo da mensagem que ele ouviu de Jesus e que foi anunciada para aqueles irmãos. Então ele fala aí no verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então veja aí no verso 5, né? Ora, a mensagem que da parte dele quem? De Jesus, que ele falou do verso 1 ao 4, né? Que foi a ênfase dele. Então João aqui, ele especifica a mensagem que ele ouviu, que temos ouvido, que ele já havia anunciado para aquela igreja, que ele anuncia de novo. E aí no verso 5 a gente tem a declaração chave. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E a partir dessa declaração é que vai decorrer o restante do texto. E aí o texto vai ser formado por 5 condicionais, 5 Cs aí. Eu até coloquei um verso abaixo do outro para ficar fácil de ver. Olha só. Se dissermos que mantemos comunhão, se porém andarmos na luz, se dissermos que não temos pecado, se confessarmos os nossos pecados, se dissermos que não temos cometido pecado. Então essas 5 condicionais aí são desdobramentos práticos da verdade que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então esses 2 conceitos aí, luz e trevas na Bíblia, e especialmente na teologia do apóstolo João, tem a ver com a dimensão moral. Luz é sinônimo de bondade, de verdade. E trevas é sinônimo de maldade, de falsidade, engano. Quem recebeu a vida por meio de Jesus tem comunhão com Deus e anda na luz. Obedece a Deus, adora a Deus. Quem está morto espiritualmente, está longe de Deus, anda nas trevas, obedece ao pecado, se prostra a Satanás. Então, luz e trevas são 2 conceitos opostos.
Não pode haver trevas na luz e a luz expulsa as trevas. Então João está tratando aqui do primeiro teste para sabermos se somos de Deus ou não. Lembra que na introdução nós vimos que a carta vai girar em torno de 3 testes: o teste moral, o teste social e o teste doutrinário, para sabermos se somos de fato cristãos. Então esse daqui é o primeiro teste, o teste moral. Qual é a nossa atitude diante da realidade do pecado? Então veja o que ele fala no verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós podemos dizer que somos cristãos, mas se permanecermos no pecado, em desobediência a Deus, sem arrependimento, nós estamos mentindo. Ou seja, nós não somos cristãos. Não temos comunhão com Deus e nem com o povo de Deus. E aí no verso 7, João contrasta isso, o verso 6, com o jeito certo de proceder. No verso 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja que o teste não está relacionado ao que dizemos, mas ao que praticamos. Se nós obedecermos aos mandamentos, se praticarmos a santidade, podemos concluir, podemos ter certeza de 2 coisas: que nós temos comunhão uns com os outros e que o sangue de Jesus está sobre nós, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado na nossa caminhada. E aí no verso 8, João vai para o lado negativo. De novo, ele fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por outro lado, olha o verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, faz parte da nossa caminhada confessarmos nossos pecados. E quando nós fazemos isso, João diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, ele cumpre a sua promessa de perdoar nossos pecados, porque ele é fiel, e que ele não coloca sobre nós a culpa de nossos pecados, porque eles já foram pagos por Cristo na cruz. Ou seja, ele é justo. Então veja que o teste moral envolve andarmos na luz, obedecermos aos mandamentos, caminharmos em santidade e reconhecer que ainda pecamos. E esse é um processo dinâmico. Ao andarmos na luz, nós vemos que ainda tem sujeira, ainda tem sombras, ainda pecamos. Então nós confessamos, reconhecemos esses pecados, nos arrependemos, confiamos no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, a luz brilha nesse canto específico e continuamos nossa caminhada na luz. E é assim para o resto da vida. Por fim, olha só a gravidade do verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então olha só que interessante, veja que os versos 6, 8 e 10 enfatizam o dizer. Se dissermos, se dissermos, se dissermos. Parece então que os falsos mestres estavam dizendo que eles vieram de Deus, mas a vida deles de prática do pecado demonstrava que eles estavam nas trevas. Talvez eles nem se importavam se era pecado ou não, já que o que interessava era o espírito, como a gente viu a ideia gnóstica no primeiro vídeo de introdução. Talvez eles ensinassem que, desde que receberam aquele conhecimento secreto a respeito de Deus e da realidade espiritual, eles não tinham mais cometido pecado, porque eles haviam alcançado a iluminação espiritual, haviam chegado na perfeição. Por isso, então, eles podiam ignorar o mandamento de Deus, ignorar a lei moral de Deus, que é a ideia de antinomia, que nós também vimos na introdução. Irmãos, quando nós não dobramos nossos joelhos, confessando o nosso pecado, reconhecendo nossa dependência da luz de Deus para caminharmos em santidade,
irmãos, na prática, nós estamos dizendo que nós não temos o que confessar, que não temos pecados. E isso revela que somos o quê? Mentirosos, como diz o verso 6. E que nós mentimos, que nós enganamos a nós mesmos, que diz o verso 8. E com isso estamos chamando a Deus de mentiroso, que é o verso 10. Por quê? Porque só em Deus que não há treva nenhuma. E isso é evidência, então, de que a palavra dele não está em nós. Em resumo, então, não basta dizermos que somos crentes. Essa declaração deve ser provada, testada pela nossa vida de santidade. Você recebeu o anúncio do Evangelho. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, morreu e ressuscitou para libertá-lo da escravidão do pecado, para tirar você de um reino de trevas e colocá-lo no caminho da luz. Como você pode ter certeza dessa salvação, então? Faça o teste moral que João traz. Faça um autoexame. Você tem crescido em santidade? Você tem obedecido aos mandamentos de Deus? Você tem abandonado e se afastado dos pecados que você sabe quais são? Ou você cai na primeira tentação que aparece? Nas suas orações, você tem reconhecido os seus pecados e confessado eles? Ou o seu coração já está tão endurecido que nem confessar você faz mais? De repente, nem orar você consegue mais porque você está escravizado a um pecado. Como você tem andado, meu irmão? Você tem andado nas trevas ou na luz? Então era esse estudo que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe vocês, que de fato vocês continuem andando na luz, participando da comunhão com Deus e na comunhão do corpo de Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e que essa palavra de fato, Deus, seja realidade nas nossas vidas, Pai. Que possamos crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida e que por causa disso nós estamos num relacionamento inquebrantável com os nossos irmãos, Deus. Obrigado, Pai, pela tua salvação. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.